Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Sou Camila Barbieri e falo direto do estúdio da Super Rede Boa Vontade de Rádio AM 1230 em São Paulo, capital, para todo o Brasil e o mundo pela internet. Nós vamos conversar agora sobre um assunto muito importante para todas as famílias. Você já ouviu falar em suicídio indireto ou inconsciente? Ele se dá quando, por optar por um estilo de vida autodestrutivo, ou seja, um descuido com a nossa saúde, por exemplo, com excessos na alimentação, ou um comportamento sexual de risco, o consumo de drogas lícitas ou ilícitas, o tempo de vida é reduzido como consequência desses maus hábitos. Na radionovela Nosso Lar, por exemplo, nós podemos observar a situação de André Luiz, espírito, que se vê em grande sofrimento e é considerado suicida, mesmo tendo uma morte natural, entre aspas. Para compreendermos mais sobre esse assunto, hoje a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde dúvidas sobre o consumo de álcool e o suicídio indireto. Você pode mandar para a gente também as suas dúvidas para o nosso WhatsApp 998318195, código de acesso 11, ou pelo telefone 0310 07 940. Você que nos acompanha pelo YouTube, pode deixar também os comentários no chat do canal da Religião Divina, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. Quem responde hoje as nossas perguntas é o irmão João Carlos de Carvalho, ministro pregador da religião do Terceiro Milênio. Irmão João Carlos, seja bem-vindo, Deus está presente. Viva Jesus, irmã Camila Barbieri, a nossa saudação a toda a audiência que está na sintonia do Comando da Esperança. Nós vamos começar com a pergunta do Antônio Félix, que é do Pará. Quem faz o consumo de bebida alcoólica diminui o seu tempo de vida na Terra? Isso pode ser considerado suicídio indireto, mesmo para quem não consome em excesso? Muito obrigado, irmão Antônio, pela sua pergunta, nos dando aqui a chance de falar sobre esse ponto que é tão importante e tão presente nas discussões, porque há aqueles que consideram que pelo fato de beberem apenas socialmente, é pouquinho, eu tenho controle sobre o assunto, acham que isso não tem nenhum tipo de efeito na sua própria saúde. Pesquisas bastante recentes da Universidade de Oxford comprovaram que a ingestão de álcool causa danos ao cérebro. Esses cientistas, eles observaram nessa pesquisa, analisando a ingestão do álcool aos efeitos na massa cinzenta cerebral. As regiões importantes que são responsáveis ali por processarem a informação. E observaram justamente que à medida em que a pessoa bebia, qualquer bebida alcoólica, o volume dessa massa cinzenta ela diminuía sobremaneira. E chegaram naturalmente às conclusões, entre tantos outros pontos, que qualquer quantidade ingerida de álcool é pior do que não ingerir álcool. E você que acompanha a Comunicação 100% Jesus, sabe que aqui é debatido esse assunto, é trazido a todo momento esse assunto, e já ouvimos muitos especialistas destacando que o álcool é porta de entrada para outras drogas pesadas. E o próprio álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. Então mexe com a nossa coordenação motora, mexe com o nosso humor, interfere com o nosso sono. Então isso causa naturalmente muitos prejuízos. O álcool, quando chega no fígado, como ele é metabolizado, ele se torna muito mais tóxico e, portanto, causa lesões gravíssimas, irreparáveis no fígado. Pode causar câncer. Então, perceba, os prejuízos que isso causa no nosso corpo físico, independentemente da quantidade ingerida de álcool. Então, a sua pergunta é se qualquer quantidade ou consumo de bebida alcoólica diminui o seu tempo de vida na Terra. Então, perceba que a própria ciência já comprova que isso é um fato. Então, se isso causa um prejuízo à nossa saúde física, do cérebro, à nossa saúde mental, emocional, naturalmente que nós estamos encurtando a nossa vida na Terra. E se esse ciclo natural da nossa existência na Terra, ele recebe algum tipo de influência e regressamos ao mundo da verdade antes da hora, sim, isso significa que estamos cometendo um suicídio indireto.
Portanto, é importante que estejamos atentos a esse assunto e cuidemos do nosso vaso físico, cuidemos do nosso corpo, cuidemos da nossa vida, cuidemos daqueles que estão à nossa volta e busquemos as informações necessárias e não aquelas que são lançadas ao léu, muitas vezes por pessoas que querem defender tal consumo, para observar justamente o efeito que isso pode causar na nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta. Muito a propósito, meu prezado irmão Antônio, agradecendo mais uma vez a sua pergunta e a todos na audiência, tenho certeza muito esclarecedora a sua pergunta sob o ponto de vista espiritual, possibilitando-nos aí a elucidar ele, buscando a referência naquilo que tem sentido para a nossa vida no mundo espiritual, porque se atinge o corpo, atinge o espírito. Se tem uma influência no nosso corpo material, o terá também ocorrido no nosso espírito eterno. O irmão Paiva, em seu artigo Derrotando os Vícios, no subtítulo Blindar a Alma, nos traz a seguinte informação e a compreensão do assunto. Ele escreve: o ilustre espírito Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro no tempo do Império, numa mensagem por intermédio do sensitivo Chico Perioto, deu ênfase ao nosso tema. Abrindo parênteses aqui, irmão Antônio, irmão Paiva vem discorrendo justamente sobre os graves riscos que tem a droga, sobretudo a questão do próprio álcool, do tabaco, e falando sobre políticas públicas, a necessidade dos médicos, da própria família se unirem para socorrerem o usuário, né, e tirando-o da dependência química e livrando de todo sofrimento. Eu fecho parênteses aqui a esse contexto. O irmão Paiva, então, ele prossegue: peço-lhes a atenção para as suas sábias palavras do irmão Dr. Bezerra de Menezes Espírito. Não deixem vícios humanos atingirem seus espíritos nem suas famílias, principalmente esses vícios que são fartamente divulgados nas mídias. Desde um simples cigarro, aparentemente inofensivo, às drogas, às bebidas alcoólicas. Blindem suas almas, o corpo, o vaso físico que todos receberam na encarnação presente é instrumento de Deus emprestado. Olha o quanto é importante, então, o nosso corpo material. Tudo aquilo que causa algum tipo de dano, algum tipo de prejuízo, nós estamos causando prejuízo a um instrumento que por Deus nos foi emprestado para o progresso da alma. Então tenhamos sempre em mente a importância de a gente cuidar muito bem, observando todas as nossas atitudes para que elas não sejam irresponsáveis com relação ao nosso corpo material. E nós precisamos sempre reforçar que não há quantidade segura no uso da bebida alcoólica. Não há. E não há nenhum suposto benefício que possa ser apresentado que não possa ser conquistado sem o uso do álcool. Cuidar da saúde é possível, é necessário e não há nenhuma necessidade do álcool para isso. Inclusive, o irmão João Carlos falava que o álcool é uma droga depressora. Muitas pessoas buscam a bebida alcoólica exatamente como uma tentativa de fugir das suas dores, mas elas acabam ficando com as dores maiores ainda por conta dessa bebida. Então é preciso ter atenção. E a gente vai continuar falando sobre isso agora com mais uma pergunta de uma telespectadora ouvinte que não se identificou e nós respeitamos esse desejo. Por muitos anos fiz uso de bebidas alcoólicas, mas com o esclarecimento espiritual que recebi na religião divina, parei de beber totalmente. Quando eu voltar ao mundo espiritual, ainda serei considerada suicida? Existe algo que eu possa fazer para recuperar esse tempo de vida perdido? Bom, primeiro a gente quer agradecer naturalmente a sua pergunta, prezado irmão, prezada irmã, lhe parabenizar pela sua atitude segura, acertada de parar de beber, e graças à mensagem da religião do terceiro milênio que contribuiu para essa sua tomada de decisão e tem contribuído com a vida de muitas pessoas que muitas vezes não orientadas por essas questões espirituais acabam se enveredando por esse caminho imaginando que eles não trazem nenhum tipo de prejuízo. É importante a gente salientar que o passado não nos deve assombrar, ele não nos deve causar medos, porém reflexões importantes acerca das decisões tomadas para que não incorramos em novos erros. É evidente que a lei de causa e efeito, ela existe, mas também existe uma lei de misericórdia chamada lei da graça e do perdão,
que, como o irmão Paiva ensina, é um passo avançado da própria lei de causa e efeito. Porque Deus é justiça, porém amor. O seu amor, ele é justo, então ele age com misericórdia e observa as posturas das criaturas que desejam fazer caminhos diferentes. Ninguém precisa viver sob o flagelo de um passado. Porque eu já fiz isso, não tem mais jeito. Todas as situações têm solução. Todas as questões da nossa existência, existe um caminho novo que pode naturalmente nos direcionar para a felicidade verdadeira que tanto nós almejamos. A nossa sentença, por assim dizer, é resultado naturalmente da soma daquilo que fazemos de bom e daquilo que fazemos de não tão bom assim. Então, aliada à sua postura e à sua decisão tão importante de não mais beber, isso é fundamental, auxiliar outras pessoas na compreensão sobre isso, né? Para que eles observem no seu testemunho que é possível vencer. Muitas vezes pessoas que estão aí no mundo das drogas e do consumo do próprio álcool e dizem, mas eu já tentei de tudo, não consigo, já busquei especialistas, já tentei a ajuda da minha família, já tentei a ajuda de A, B ou C, e muitas vezes movidas essas pessoas pelo seu próprio testemunho, destacando os passos que você fez, mesmo com a dificuldade, como é que você conseguiu superar, a compreensão das questões espirituais com relação ao assunto e o quanto isso lhe auxiliou para a superação do vício das drogas. Isso pode ajudar a outras pessoas. Então veja, a soma da sua atitude tomada e da nova agora auxiliando outras pessoas com seu testemunho pessoal, contribuem para que naturalmente a vida de outras pessoas não sejam ceifadas por conta desse malefício. Ninguém chega no mundo espiritual com um rótulo na sua testa, eu sou um suicida. As pessoas, na verdade, compreendendo a maneira como desencarnam aqui nesse mundo, elas são direcionadas, são guiadas, conforme a sua condição vibracional, para as regiões condizentes com essa questão vibracional, sejam regiões superiores ou regiões umbralinas, purgatórias, no mundo espiritual. Então, é isso que, na verdade, define o nosso destino no mundo da verdade. Se há postura nova, se há passos novos, se há decisões melhoradas, aperfeiçoadas, eu quero romper com o meu passado, né? Esse passado não foi bom para mim, tenho tomado atitudes novas, estamos trilhando caminhos melhores e, portanto, contribuindo com outras pessoas e contribuindo com a nossa própria condição espiritual. Uma vez mais, eu gostaria de destacar a palavra do irmão Paiva, sempre muito atento a essas questões e nos traz ao conhecimento lições espirituais importantíssimas que, aliás, lhe auxiliaram na superação do vício do álcool. O irmão Paiva, agora no livro A Missão dos 70 e o, entre aspas, Lobo Invisível, o irmão Paiva destaca, prezado irmão, prezada irmã, aqui na página 193, no subtítulo Eterno, só o divino bem. Só esse título já fala muito pra gente. O mal não é eterno, o flagelo não é eterno, nada de ruim é eterno. Eterno é o bem, sinônimo de Deus. O irmão Paiva escreve assim: não há punição eterna. A reencarnação é o bálsamo divino para a cura do doente, que a si mesmo se enferma. O tempo da pena depende de nosso desempenho e de mais ninguém, a não ser de Deus, que a nosso favor tem outra lei de misericórdia, chamada lei da graça e do perdão, da qual já falamos. Numa próxima oportunidade, mais profundamente a iremos analisar. Deus é Pai, não é carrasco, como afirmava Alziro Zarur. Até o, entre aspas, lobo invisível, ele quer salvar. Perceba nessa palavra que o irmão Paiva traz, tão profunda, se é vontade de Deus que todas as criaturas se salvem, inclusive faz referência aqui ao lobo invisível, né? Espíritos involuídos, espíritos longe ainda da condição da luz espiritual, mas que um dia podem encontrá-lo e Deus quer salvar, porque a palavra de Jesus em seu santo evangelho é justamente essa, que o Filho de Deus veio ao mundo para salvar o mundo e não para perder o mundo. E por que não nos salvará dos nossos próprios erros, dos nossos próprios equívocos, uma vez que nós nos decidimos por caminhos novos, por caminhos melhores. Agora, reforçamos, se trilhou esse caminho novo,
A reflexão, sempre que se faz necessária, é não tomar atitudes que nos promovam o regressar para os vícios antigos, para as atitudes e posturas que antes nos causavam sofrimentos. Irmão João Carlos, muito obrigada por trazer a mensagem e esclarecimento da religião divina sobre esse assunto. E você que nos acompanha no YouTube, pode também deixar os seus comentários, se inscrever no canal para continuar recebendo os nossos conteúdos. E quem tem dúvidas pode registrar as perguntas para o quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde pelo WhatsApp 998318195, código de acesso 11. Esse foi o Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde de hoje.